Ao longo da nossa vida, a gente acaba mudando, e isso também pode acontecer com seus investimentos. Para quem acompanha aqui o Vida de Acionista sabe que eu gostava bastante de Vibra Energia. É uma empresa que tem vários vídeos aqui no canal contando toda a sua história recente, como ela tem melhorado, mas hoje a gente vai abordar o segundo trimestre de 2023 e também alguns dos motivos que me fizeram tomar a decisão de sair definitivamente da empresa. Me acompanhe até o final que você vai ter vários insights em relação a esse negócio que destoa bastante de outras previdenciárias ditas clássicas. Começando aqui então, só para a gente fazer uma breve revisão, esse é o resultado do segundo TRI que foi divulgado em agosto de 2023 e nós temos aqui resumo bem simplificado sobre as suas linhas de atuação e esses dados são retirados do site do RI. Então, rede de postos de gasolina, aqueles postos BR se transformaram então em Vibra Energia. B2B, que é quando você faz ali uma transação com outro negócio, business to business, B2B. Aviação, lubrificantes e fontes renováveis são outras linhas que acabam aí trazendo uma grande diversificação no seu portfólio e, por que não, uma outra fonte interessante de receita. E já que a gente está falando sobre esse assunto, lembrem-se sempre, Vibra é uma empresa que trabalha com margens muito apertadas. Então circula uma grande quantidade de dinheiro, uma receita muito grande, bilionária mesmo, porém fica como lucro líquido para esse negócio uma pequena porcentagem. Qual que é um pequeno desdobramento disso? Você tem uma volatilidade associada a esse tipo de negócio. Quando você vai comparar, por exemplo, com uma empresa que é transmissora de energia, totalmente diferente, não adianta você colocar no mesmo nível de comparação. Então entendam, todos os negócios eles terão vantagens e desvantagens. E o grande aprendizado que eu tive para mim enquanto investidor é que negócios com margens pequenas não me agradam. Significa que são ruins? Não, nem de longe é isso. Mas é que para mim, Bruno, isso tem um custo psicológico muito grande. Mas vamos lá. Olhando aqui no que eles gostam de enfatizar, principalmente em relação à eficiência, o que nós tivemos nesse período? Uma geração de caixa operacional bem robusta, de quase R$1 bilhão. A margem EBITDA, que tinha apanhado um pouquinho nos últimos trimestres, acabou voltando ali para os seus 3 dígitos, R$101 por metro cúbico. Lembrando que isso aqui é uma métrica que eles utilizam para que a gente consiga ter uma noção total do negócio. Quando você quiser avaliar se isso está bem ou se isso está mal, basta olhar o seu histórico que eles colocam nessa razão aqui de reais por metro cúbico. Agora, em relação à geração de caixa operacional, como a gente sabe, teve ali um incremento importante e aqui uma redução da dívida líquida em 400 milhões no segundo trimestre de 2023. Lá no finalzinho, o penúltimo slide, eu vou voltar nesse assunto sobre dívida líquida, porque foi um ponto que me preocupou particularmente enquanto acionista. Até porque eu ainda tenho ações desse negócio, então a gente tem que ficar atento a essa questão da estrutura de capital, ainda mais falando de algo que é muito volátil. De todo modo, nós tivemos um EBITDA ajustado de R$910 milhões e, ao mesmo tempo, algo que me chamou também a atenção positivamente, essa questão das despesas operacionais ajustadas. Se a gente for comparar com o ano passado, o segundo TRI de 2023, nós tivemos um crescimento de apenas 0,5%. Ou seja, tinha um mato alto para ser cortado, eles cortaram, tiveram, portanto, um pequeníssimo reajuste, e até se você for olhar com o primeiro trimestre de 2023, eles reduziram as despesas operacionais, algo que não é muito comum quando a gente vai olhar as nossas empresas aqui, principalmente aquelas que a gente aborda no Vida de Acionista. Mas maravilhoso, gostamos disso, queremos que essa eficiência ela continue sendo praticada cada vez mais. E aqui eles falam um pouquinho sobre volume de vendas, que a princípio nós tivemos um efeito muito importante de um agente externo. Mas calma lá que a gente vai chegar. Tem esse slide aqui que eles colocaram em relação ao histórico de preços de derivados aqui no Brasil. E a gente está olhando basicamente para o diesel, para a gasolina e o QAV, que é o querosene de aviação. Percebam aqui, eu também coloquei como informação adicional os lucros líquidos que a empresa teve ao longo desses trimestres. Lá no segundo TRI de 22, nós tivemos um movimento de alta, principalmente por questões geopolíticas, né? A guerra que infelizmente ainda perdura lá com a Rússia. O lucro da empresa chegou ali na casa dos seus R$700 milhões.
Depois, uma pequena estabilização com uma queda suave associada, tivemos sim um prejuízo no trimestre, e esse também é um ponto que talvez não me agrade muito, faz parte do modelo de negócio, mas não gosto de ter empresas que deem prejuízo, mesmo que seja pontualmente. Mas a Vibra deu ali por volta de 60 milhões no terceiro trimestre de 2022. Logo depois nós tivemos, ainda com essa queda dos combustíveis, um resultado já importante de $500 milhão. No primeiro TRI de 23 ficou ali praticamente no 0 a 0, 81 milhões. E agora no segundo trimestre de 2023, uma queda muito forte dos combustíveis, mas ainda assim conseguiram um resultado até que interessante dado o cenário desafiador de 133 milhões. E qual que é o insight que eu já trouxe em outros vídeos da empresa, inclusive eu vou deixar como sugestão para você assistir aqui o primeiro TRI de 23, que foi bem interessante, é que o lucro dela oscila bastante. Você pode ter em um histórico recente dela mais de R$1 bilhão em apenas 3 meses, assim como você também pode ter um pequeno prejuízo. Entendendo essa dinâmica e o porquê que isso está acontecendo, as coisas ficam um pouco mais calmas. O seu custo psicológico de colocar o seu dinheiro nesse tipo de empresa pode ficar muito menor. Mas no final do dia, o que nós gostamos? De dividendos. Então entender essa métrica, como é que eles vão lidar para manter a remuneração para o seu acionista diante dessas oscilações do seu lucro, é tarefa fundamental para aquela pessoa que tem Vibra na carteira. Tudo bem? Mas vamos dar um segmento aqui nas principais linhas de atuação. Principal aqui, a rede de postos, nós temos a liderança do market share que foi conquistada aqui em 2023, pegando 44% de tudo que nós temos no nosso país, o que é muito bom, sem dúvida nenhuma, e a participação de aditivados e premium acabou contribuindo mais do que nos últimos trimestres em relação ao seu lucro bruto. Ou seja, esse tipo de produto que Vibra tem uma grande excelência na sua execução e também na sua comercialização, está cada vez mais ocupando uma maior responsabilidade no resultado final, lá na nossa linha que a gente fica muito interessado, que é a parte do lucro. Pensando agora na questão de volume de vendas, nós tivemos aí uma redução que não dá para negar, né, de quase 3%, mas ainda assim o EBITDA ajustado ele ficou muito em linha com os últimos 12 meses. Lá no segundo trimestre de 2023, teve uma pequena queda de 1%. Então, tá tudo bem, vendeu menos, mas ainda a geração de caixa ela foi preservada. E se você fizer até uma comparação com o primeiro TRI desse ano, nós tivemos um aumento de 70%. Algo expressivo, só que nesse caso eu gosto de olhar para o período de 12 meses atrás. Lembrando, é claro, que lá nesse período em 2022, nós tivemos um grande movimento geopolítico que acabou balançando todo esse setor que lida com o petróleo. Indo agora para outra vertente que é importante, que é a B2B, eles estão, infelizmente, apresentando uma queda do seu EBITDA ajustado, e isso é explicado principalmente pela questão do diesel russo, que ele está sendo importado a um valor muito abaixo, e isso, de certa maneira, atrapalha bastante a Vibra, já que ela tomou a decisão de não importar o diesel russo. E o CEO fez questão de enfatizar essa frase 3 vezes durante a teleconferência, e até no release, se você for dar uma lida, eles falam isso mais de uma vez. Eu não sei qual foi realmente o grande motivo dessa ênfase nesse tipo de informação, mas se você quiser entender, os próprios executivos eles dão uma explicação, mas eu vou deixar para o finalzinho do nosso vídeo. O volume total ali ficou praticamente estável, então em termos quantitativos eles mantiveram ali a sua operação, porém em termos de receita, né, de geração de caixa, isso foi muito prejudicado. Principalmente aqui numa perda de market share, de fatia do mercado em relação ao diesel TRR, que foi falado várias vezes também durante a teleconferência, mas eu fiquei com uma certa dúvida. Será que as pessoas sabem o que significa isso? TRR. Então, por conta disso, nós trouxemos o nosso conteúdo extra aqui para que a gente possa dividir com todos vocês. Buscando no site do Ministério de Minas e Energia, o que é o TRR? É o transportador, revendedor e retalhista. Em linhas gerais, essa empresa ela consegue comprar grande quantidade de combustível e aí depois ela faz a capilaridade. Ela pode vender em retalhos de acordo com a região específica onde ela quer atuar. É basicamente isso.
Então a grande vantagem qual que é? Você compra em larga escala por um preço menor e acaba atendendo os seus clientes menores como se fosse realmente a composição de uma colcha de retalhos, colocando ali uma margem de lucro para aquele seu negócio. E aí tivemos um grande impacto, porque com o diesel russo custando bem mais baixo, como é que você vai competir? Naturalmente a Vibra ela teve um preço maior, teve uma atração, portanto, menor dos seus consumidores, não necessariamente os finais, né? Porque nesse caso ele é bem específico, com um preço mais elevado você acaba perdendo seu market share. Vale ressaltar que a partir desse trimestre a Vibra começa a enxergar provavelmente isso como algo mais estrutural e não apenas conjuntural, algo passageiro. Então eles estão sim colocando nos seus estudos incorporar, por que não, esse fornecedor russo para que eles consigam se tornar cada vez mais competitivos nesse mercado de TRR e por que não recuperar esse market share. E é importante frisar que isso aqui teve um impacto muito forte no consolidado, como a gente acabou de ver nos outros slides. Mas esse tipo de conteúdo que a gente traz aqui no Vida de Acionista, ele é feito com bastante empenho, bastante cuidado, tanto por mim quanto pelo Mike, que é o nosso editor aqui do canal, e a gente gosta de ler o release, participar ativamente das teleconferências, sempre que possível as nossas perguntas elas são respondidas ao vivo, a gente entra em contato via site de RI e também a gente gosta de conversar com outras pessoas que investem também na empresa. Se você quiser esse tipo de conteúdo e também alguns insights sobre investimentos de empresas brasileiras que pagam dividendos, já deixa o seu like aqui com a gente. Comenta aqui embaixo uma outra empresa que você gostaria que fosse abordada ou algum assunto técnico sobre Vibra que você quer que a gente faça um conteúdo mais resumido, tentando traduzir em palavras um pouco mais tranquilas para a gente poder absorver. E também, se você ainda não é inscrito, é só clicar aqui no botãozinho e nos ajudar a chegar na marca de 10 mil inscritos em menos de 2 anos. É uma grande conquista nossa, mas a gente precisa da ajuda de todo mundo. E antes que eu me esqueça, para que a gente possa continuar com o nosso vídeo, a partir da nossa meta de 10 mil inscritos, nós mudaremos um pouquinho da nossa produção de conteúdo. Faremos com uma certa recorrência. Agora, as lives, eu ainda estou desenhando direitinho como é que vai funcionar, mas vai ser para o nosso público que apoia o nosso projeto. E também faremos ali um pouco de conteúdo escrito, algumas análises, algumas percepções e até resumos para quem gosta, sem dúvida nenhuma, de entender efetivamente aonde está colocando o seu dinheiro. Porque no final do dia, o que a gente quer? Que você tenha mais argumento na sua tomada de decisão. Voltando então aqui para outra vertente importante da Vibra, que é a parte de renováveis, principalmente representada aqui pela Comerc. Lembrando que ela é uma das maiores instituições nesse segmento, só que Vibra tem ali por volta de 48%, 49% desse negócio. Então, como ela está evoluindo fortemente em energia solar e energia eólica, nós vamos gradativamente ver uma maior participação da Comerc nos resultados de Vibra. E só para vocês terem uma ideia disso aqui, do que a gente está falando, nós temos geração centralizada e geração distribuída. Atualmente, estamos contando ali de uma maneira bem sucinta, tá? Não são métricas totalmente equivalentes, mais de 1,6 gigawatt em operação. E eles esperam concluir ali até 2025, chegando a 2,2, 2,3 gigawatts. Então sim, é um braço relevante, principalmente para as receitas recorrentes de Vibra, o que vai trazer para a gente um pouquinho mais de tranquilidade em relação a essa previsibilidade de ganhos. Se você quiser também um conteúdo específico sobre geração centralizada ou geração distribuída, deixa aqui no nosso comentário. Pode ser? E aí, eventualmente, quando a gente tiver um pouquinho menos de balanço para poder reportar aqui para vocês, a gente vai inserindo esse tipo de conteúdo paulatinamente. E uma outra vertente também aqui na parte de renováveis são as suas parcerias que eles fazem em relação a cada tipo de segmento interessante da energia. O Evolua Etanol, que trouxe aí um EBITDA ajustado de quase 20 milhões no segundo trimestre de 2023. E se você fizer uma conta aqui de padaria, né, bem regra de 3, você vai ver que é muito pequeno. Mas ainda assim, isso representa quase 26% do market share de etanol no nosso país. Então sim, é um grande parceiro, sem dúvida nenhuma. A parte da ZEG Biogás, que ainda está começando a implementar as suas operações, nós temos uma produção muito pequenininha, de 30 mil metros cúbicos por dia, frente ao potencial até 2027, que é de 2 milhões de metros cúbicos por dia.
com calma e elegância, a gente vai acompanhando como é que a ZEG Biogás ela vai se comportar em relação à execução desses projetos. E aí, gradativamente, isso também vai ser incorporado na empresa Vibra. E para fechar aqui, a EasyVolt, que está diretamente relacionada aos eletropostos rápidos e ultra rápidos. Se você for pensar na nossa mudança de frota, cada vez mais nós temos carros elétricos. Só que para isso você precisa de uma estrutura para que você consiga recarregar o seu automóvel. É onde entra a Vibra com as suas parcerias. Um dos principais projetos é criar o maior corredor elétrico do nosso país, com mais de 9.000 quilômetros de extensão. Isso ainda está em implementação, a gente vai também acompanhar com calma, mas é importante, sem dúvida nenhuma, na sua empresa que você investe, perceber se ela está ou não investindo em novas tecnologias para poder se adequar ao seu mercado consumidor. E certamente essas iniciativas que a gente trouxe nesse slide estão completamente alinhadas com a nossa mudança para os próximos anos. E agora, antes de entrar na nossa parte de perguntas e respostas, que é onde a gente faz um pequeno resumo daquilo que foi conversado pós-teleconferência, em que boa parte dos analistas conversam com os executivos, a gente vai trazer aqui uma pequena foto dessa nova equipe que está assumindo a Vibra. E sinceramente falando, aqui como investidor, eu não tenho gostado muito desse excesso de movimento. Nós tínhamos ali o Wilson, de repente saiu, voltou para a Eletrobras, aí assumiu uma outra pessoa, muda a equipe, o CFO também muda. Então, essa rotação, eu gostaria que ela fosse menor. É claro que isso faz parte de uma série de decisões que, sinceramente, não cabe a nós aqui, em pequeno vídeo de meia hora, tentar resumir todas as motivações. Mas cumprindo aqui uma promessa que nós fizemos em outros vídeos mais recentes, vamos só conversar muito rapidamente sobre aqui a Clarissa, que ela está agora assumindo, tem pouquíssimo tempo, em relação à parte de energia renovável e tudo aquilo relacionado ao mundo ESG. Lembrando que ela era até então a CEO da S Brasil, uma das grandes geradoras de energia aqui do nosso país, e eu também vou deixar aqui para você o segundo trimestre de 2023 dessa empresa. Agora, me chamou um pouquinho a atenção, porque quando você tem um cargo de CEO de uma empresa que está num movimento muito interessante, salvo engano aí nos últimos 5, 6 anos, a AS praticamente dobrou de tamanho. Aí você faz uma renúncia e assume um cargo inferior, teoricamente, em outra empresa, muito provavelmente aí nós estamos falando de valores importantes, né? Não estou falando apenas de financeiro não, mas toda essa questão de mudança de carreira, de aceitar um downgrade, uma pequena descida na sua escala enquanto cargo de executivo, mas nada muito a fundo. Isso aqui é apenas uma constatação da realidade. Não estou aqui para julgar de jeito nenhum, mas se a gente for pensar na questão estratégica, pegar uma CEO de uma geradora que tem muita fonte limpa no nosso país e colocar na sua equipe, na sua empresa, para cuidar de assuntos relacionados à energia renovável, é uma tacada de mestre. Isso sim tende a trazer bons resultados. Agora é só esperar para ver se o tempo vai falar se a gente estava certo ou não em relação a essa perspectiva. Boa sorte para ela e para toda essa nova equipe. Vamos então agora falar sobre algumas questões, tá? Foi muito perguntado sobre o diesel russo e nesse caso aqui sobre a política de preços da Petrobras, tá? Eles enfatizaram incansavelmente que não importaram nenhum combustível da Rússia. Ok? E reforçaram apenas ali que a Petrobras ela é a maior parceira da Vibra, e aí também parece até uma bobagem, né? Mas serviu para mim como uma reflexão, e eu espero que para você também tenha ali alguma serventia. Muitas vezes a gente começa a estudar sobre algum negócio, e aquilo que está estampado na nossa cara a gente não enxerga. Eu, Bruno, não gosto da Petrobras. Não é por uma questão meramente política, é porque eu não enxergo ela como uma empresa, e sim como um instrumento. É uma outra discussão. Quem acompanha a gente lá no nosso grupo do WhatsApp, que eu vou deixar inclusive o link aqui para você poder participar, sabe que vira e mexe, quase todo dia eu solto ali algum insight, algum racional que eu estou tendo em relação aos investimentos, algumas leituras, algumas percepções em alguma questão mais pontual sobre algum negócio. E eu não gosto de Petrobras, mas isso é uma visão particular. Significa que é um negócio ruim para você investir? Claro que não, são coisas completamente diferentes. Mas olha só que vacilo, e aqui eu estou abrindo completamente o jogo com vocês. Eu não tinha percepção, ou eu não tinha digerido ainda, essa relação fortíssima entre Petrobras e Vibra.
por mais óbvia que ela seja, e ela é realmente, estava na minha cara. E quando a ficha efetivamente caiu, somada a várias outras questões em que eu já coloquei Vibra ali de escanteio, pelo menos na minha carteira previdenciária, eu falei, realmente, Vibra serviu para mim como um enorme aprendizado. Tanto que, para eu colocar uma outra empresa na minha carteira, isso tem demandado não somente semanas ou poucos meses, mas muita discussão, muita reflexão, porque depois ficar mexendo muito na carteira, isso em grande parte dá ruim, né? O resultado não vai ser tão positivo assim. Não significa que Vibra deixou de ser um bom negócio, tá? Por favor, gente. É que para mim, para minha carteira, para os meus objetivos, para minha realidade, para o meu psicológico, ela não tem mais nenhuma identificação. E olha só que contraditório, né? Se a gente for lembrar, em relação ao Barsi, ele colocou uma quantia milionária em Vibra e também em Cosan, e ele espera que por volta ali dos seus 120, 130 milhões que ele colocou nesses negócios, isso se torne eventualmente em algo maior do que R$1 bilhão. Ou seja, a gente está falando de um crescimento de 8 vezes. Percebe? São questões completamente particulares. Mesmo que isso aconteça, e eu espero efetivamente que a empresa cresça tudo isso, eu não quero mais ser sócio dela. Tudo bem? Vamos dar seguimento aqui. Uma outra pergunta foi em relação à perda do market share, como a gente comentou mais brevemente. Eles entendem que foi um evento não recorrente, principalmente por conta, mais uma vez, do combustível russo, já que eles não participaram dessa importação mais barata. Mas sim estão considerando colocar ali a Rússia como um fornecedor, dado que isso provavelmente vai ser uma mudança estrutural, ou seja, vai fazer parte do dia a dia das empresas que mexem com comercialização de combustível. Uma outra pergunta, falando sobre sourcing, que em outras palavras a gente poderia falar sobre essa questão de fornecimento, tá, em linhas gerais, e também sobre a questão de adequação da demanda. Eu percebi uma certa alteração no tom de voz do CEO da empresa, mas não foi brigando, mas foi no sentido de deixar muito claro a seguinte informação. A adequação não é falta de produto, é gestão de margem. Porque começou a circular na internet algumas notícias relatando ali uma restrição, uma diminuição da oferta de produtos de Vibra para os seus clientes. E ele deixou bem claro, pessoal, não é isso. É porque estrategicamente não faz sentido a gente ficar vendendo um produto tão barato, por exemplo. Então não é que acabou o nosso combustível, de maneira nenhuma, todos os clientes estão com o seu suprimento atendido. A grande questão é a gente trabalhar agora esse valor, essa margem, já que nós temos uma grande volatilidade do preço e eles têm alguns custos operacionais e alguns objetivos de eficiência, não faz sentido vender a qualquer valor. E também, de novo aqui, mais uma vez, eu sei que é cansativo, mas eles falaram também nessa questão, não importar diesel russo foi uma decisão pensada. Ou seja, eles estavam avaliando uma série de questões de compliance, se aquilo lá fazia parte ou não de algo mais pontual, e ele usou um termo que é uma compra oportunística. Eles não queriam fazer uma compra oportunística. Mas dado que agora a percepção deles mudou, então provavelmente eles devem sim abrir espaço para esse combustível russo. Mas vamos ver como é que vai ser aí a teleconferência do terceiro trimestre. E aqui um ponto que é extremamente importante para você que ficou até agora bem no finalzinho do nosso vídeo. Eu espero que isso valha bastante a pena para você, porque para mim valeu pelo menos esse estudo. Estrutura de capital e remuneração ao seu acionista. O alvo da empresa é buscar para os próximos trimestres uma alavancagem entre 2 e 2,5 vezes. Vai depender, obviamente, do EBITDA deles, e isso deve ocorrer uma melhora dessa alavancagem, ou seja, uma redução. Daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico para vocês. Eles esperam que essa redução aconteça já no terceiro trimestre. Então aqui, seguindo a nossa história, né? Eu deveria ter colocado uma estrelinha amarela, mas vocês sabem aqui que é só como uma promessa para o próximo trimestre. Vamos ver se eles vão cumprir. E não há qualquer tipo de discussão em relação à mudança do payout. Então eles devem manter sim com 40% do lucro líquido. E porventura, caso eles venham a atingir uma alavancagem muito baixa, uma vez e meia, talvez eles possam subir momentaneamente esse payout. Mas nenhuma discussão sobre isso, por enquanto. Esse estudo aqui eu trouxe para vocês, a gente não vai encontrar em nenhum outro tipo de canal no YouTube, pelo menos eu não vi. Vamos lá, aqui não é difícil de entender, me acompanha que você vai perceber algumas informações importantes.
alavancagem e custo da dívida média. Aí a gente está falando de uma questão anualizada. Combinado? Percebam que do lado esquerdo nós temos aqui alguns valores e do lado direito nós temos outro. Então você tem que fazer uma leitura só de um lado e depois só de outro, considerando todos esses períodos que nós colocamos. O primeiro TRI de 2018 até o segundo TRI de 2023. Desse lado aqui da esquerda, vamos pensar um pouquinho em relação à alavancagem. Tá? Durante um bom período, a alavancagem ficou girando em torno ali de uma vez e meia, até o terceiro TRI de 2021. Depois disso, foi só subindo. Nós tivemos aí um aumento expressivo, lembrando que isso aqui, segundo a própria empresa, é algo pontual, mas a alavancagem pegou 3 vezes. Já começa a assustar alguns investidores, simplesmente por entender que isso aqui não é um patamar muito saudável. Agora vamos ver a questão do custo da dívida, e isso daqui também me preocupou até mais do que a própria alavancagem. Desde 2018 até mais ou menos ali também o terceiro trimestre de 2021, esse custo da dívida estava bem baixo, girando em torno ali dos seus 8%. Lembra? Agora a gente vai avaliar esse eixo aqui, esse lado direito do gráfico. Tudo bem, até algo bem tolerável, bem interessante, mostrando uma boa capacidade de gestão. Qual que é o grande ponto? Desde esse período até agora, nós só tivemos aumento também do custo da dívida, batendo patamares de 15% ao ano. Também é algo que eu não gosto, tá? Sinceramente, a gente precisa acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Essa fotografia não está nada bonita. Você percebe uma alavancagem aumentando junto com o custo da dívida. É claro que num cenário de provável queda de Selic um pouco mais sustentável, a gente vai ver um alívio em relação a esse custo. E também pensando que nós teremos ali uma incorporação do preço do diesel russo nos números de Vibra, também a alavancagem deve diminuir. Então, as minhas duas perspectivas para os próximos momentos, de uma maneira mais consolidada, ela é, sim, positiva. A gente vai enxergar, eu espero pelo menos, quedas nas duas linhas aqui. E podem me cobrar que a gente vai fazer esse gráfico mostrando se isso está acontecendo ou não. Porque se não acontecer, aí a gente vai começar a questionar um pouco mais a empresa em questão do seguinte aspecto. Olha, os aspectos macro não gerenciáveis estão ajudando a diminuição dessa estrutura de capital mais agressiva. Por que isso não está acontecendo? E aí cabe uma conversa com a RI, uma investigação dos seus números, um acompanhamento mais próximo. Combinado? Agora vamos para a tela final que todo mundo sempre gosta, que é em relação ao preço. Vibra é uma empresa que está sendo negociada na nossa Bolsa de Valores pelo código VBBR3 e atualmente nós fechamos a cotação em R$ 19,07. E eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 29 de agosto de 2023. Olhando o histórico, ela está bem barata, e olhando o seu preço projetivo, ela está cara. Qual que é a ideia aqui? Não use apenas essa métrica para tomar a sua decisão, tudo bem? Mas tem que fazer parte da sua avaliação, ok? Para 2024, nós temos perspectivas melhores do que 2023, em respeito a quem utiliza a plataforma da GF. Se você quiser usar durante 30 dias de graça, ou fechar o pacote anual de assinatura com 20% de desconto, é só clicar no nosso link aqui que é exclusivo. Há sim uma perspectiva de um dividendo por ação projetivo para 2024 superior a 2023. O quanto deixaremos para depois. Mas nesse momento, olhando aqui o preço atual e o que eles devem entregar para 2023 consolidado, não temos a nossa métrica de 6%. Portanto, muito provavelmente isso aqui já sairia da sua escolha inicial, pensando que você é um investidor puramente barciano. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo e até o próximo vídeo.